Eu sou o pastor Diego Ferraz, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo vamos aprender um pouco mais do Evangelho de João, no capítulo 21, versículo 15 até o versículo 25. Na verdade, nesse vídeo vamos finalizar o estudo de João, tá bom? Olha aqui o versículo 15 do capítulo 21. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. E no versículo 16, Jesus vai fazer a mesma pergunta novamente. Olha o que Jesus fala para Pedro. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: Pastoreia as minhas ovelhas. E no versículo 17, ele vai perguntar pela terceira vez. Olha só. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E respondeu: O Senhor sabe todas as coisas. Sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Esse versículo 17, quando diz assim: Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? Porque isso traz à memória de Pedro o quê? As 3 vezes que Pedro negou Jesus. No momento que Jesus estava, depois que Jesus tinha sido preso, estava sendo ali maltratado ali pelo pessoal, torturado, e as pessoas começaram a perguntar se Pedro era realmente um discípulo. Olha, eu te conheço, olha, você conversa igual ele, você anda igual ele, você é um dos discípulos. Ele, não conheço, nem sei quem ele é. E a Bíblia vai nos mostrar o quê? E nos vídeos anteriores também eu apresentei isso aí, que Pedro nega Jesus. Dependendo do evangelho, vai dizer que Pedro nega, o galo canta e ele lembra. E o outro evangelho vai dizer que na terceira vez, quando Pedro nega, o galo canta, o olho de Jesus vai de encontro com o olhar de Pedro. E ele fica muito mal, ele vai chorar amargamente. Só que ele fica o quê? Ele se arrepende. E nesse momento, quando Jesus pergunta pela terceira vez, provavelmente Pedro lembrou: Olha, eu neguei 3 vezes, e 3 vezes, as mesmas 3 vezes, ele me perguntou realmente se eu amo. E a ordenança de Jesus, no versículo 15, 16, 17, foi: apacenta os meus cordeiros, depois pastorei as minhas ovelhas e apacente as minhas ovelhas. Isso aqui é o que? Mostrando o cuidado que Pedro deveria ter, né, com as ovelhas de Jesus. E só lembrando, é ovelha de Jesus. Eu mesmo sou pastor, mas também sou uma ovelha de Cristo. E eu pastoreando, eu sempre tenho que lembrar, as ovelhas não são minhas. As ovelhas é de quem? Os cordeiros é de quem? É de Jesus. Nós cuidamos do rebanho de Cristo. E não esquecendo, também fazemos parte do rebanho de Cristo. Olha só o versículo 18. Em verdade lhe digo que quando era mais moço, isso aqui Jesus falando com Pedro, viu? Depois que falou, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outro o cingirá e o levará para onde for, para onde você não quer ir. Observa que, trazendo aqui uma linguagem mais simples, Jesus está falando assim: olha, Pedro, quando era mais moço, você se vestia. Quando fala bem assim, cingirá, né? Você se vestia e você ia para onde você queria. Você se vestia, colocava sua roupa e você escolhia para onde você queria ir. Mas quando for velho, né? Quando lá mais na frente, outra pessoa vai te vestir e vai te levar para onde você não quer ir. Dependendo da situação, se você lê a Bíblia ou só lê esse versículo, nós vamos lembrar dos mais velhos, dos idosos, que aprendemos assim, né? Que os mais velhos, quando é mais moço, ele vai se vestir, ele vai para onde quer, onde queira ir. Só que quando vai chegando a idade que eles não estão conseguindo mais andar, estão debilitados, estão tendo algum problema, né, em relação mental, algum problema que não consegue ter mais a noção, o que acontece? Os mais jovens, os filhos e os netos, esse é que dá banho, esse é que veste a pessoa,
Às vezes o idoso não quer ir fazer um exame, o mais novo, o filho ou neto, acaba levando. Então, se a gente parar no versículo até aí, a gente só vai ter esse entendimento. Olha, quando a pessoa é mais nova, faz o que quer, mas quando a pessoa é mais velha, outras pessoas é que comanda, porque tem até aquela fala, né, que quando a pessoa vai ficando mais velha, vai voltando a ser uma criança e tem que ser cuidado o tempo todo. Só que quando Jesus falou isso, e a gente dá continuidade nos versículos, a gente vai entender o porquê que Jesus estava dizendo aquilo. Observa, o versículo 18, que eu acabei de ler, fala o quê? Em verdade lhe digo que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Você andava por onde queria quando era mais moço. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro se cingirá e levará para onde você não quer ir. Agora Jesus vai explicar no versículo 19 o porquê que ele falou isso com Pedro. Né? Na verdade, João vai estar mostrando o porquê que falou isso com Pedro. Aí vai dizer assim, Jesus disse isso para significar com que tipo de morte havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou, segue-me. Observa que João deixa escrito, Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Isso aqui, quando Jesus falou isso para Pedro, Jesus já estava adiantando para Pedro assim, olha, você vai ser morto. E essa morte significava a mesma morte de Cristo, a morte de crucificação. Então, pessoas iriam vestir Pedro, pessoas iriam levar ele para outro lugar, iriam crucificá-lo. Alguns acreditam, né, não está na Bíblia, mas acredita-se que Pedro, vários discípulos teve várias mortes, né? Alguns teve algumas mortes, alguns foi decapitado, outros foram crucificados em uma forma de X, né? Como se fosse uma cruz, mas em forma de X. Cada discípulo teve alguma coisa. Só João que não foi assassinado, né? Mas Pedro acredita que ele foi crucificado e ainda de cabeça para baixo. E então isso aqui estava mostrando a morte de Pedro. Jesus já estava adiantando. E isso por quê? Porque lá atrás também, lembra que lá atrás, Pedro falou bem assim, se for possível, eu dou minha vida pelo Senhor. Mas ele não estava preparado, não era o momento de Pedro ainda, ele também não tinha o Espírito Santo. E ele realmente negou a Cristo, só que nesse momento Jesus já estava declarando para ele, ó, você não vai me negar. Realmente ele iria morrer por amor a Cristo. E aí, depois no finalzinho do 19 fala isso, segue-me, né? Siga-me, foi o que Jesus falou. Isso aqui eu já trago aqui para todos o que? A importância de dar continuidade na leitura. Quando a gente lê um versículo, hoje a gente lê um versículo em um evangelho, no outro dia a gente lê outro versículo em outro lugar, em outro dia a gente abre a Bíblia para ver o que Deus quer falar, assim, sabe? Não vou dizer que Deus não fala dessa forma, mas há um perigo, porque se a gente lê só o versículo 18, nós só vamos entender assim, só que quando a gente lê o versículo 19, nós vamos entender a explicação do versículo 18. E é assim que a Bíblia é. Você vai lendo por completo e assim vai entendendo realmente aquilo que Deus quer passar através da tua palavra. Olha o versículo 20. Então Pedro voltando-se, viu que o discípulo a quem Jesus amava viu seguindo. O que é isso? Pedro viu que João chegando, né? Ó, João tá ali. Aí vai dizer bem assim, era o mesmo que nascer havia se reclinado sobre o peito de Jesus para perguntar, Senhor, quem é o traidor? Isso aqui está mostrando quem realmente é o discípulo que estava chegando ali, né? Observe o versículo 21. Olha o que Pedro faz. Depois que Pedro recebeu a notícia de como iria ser a sua morte, Pedro vira agora para Jesus e faz uma pergunta sobre João. Olha o que ele perguntou. Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este? Olha o que acontece. Pedro recebe a notícia, ó, você vai morrer dessa forma. Aí Pedro olha assim e fala, sim, tá bom, eu vou morrer dessa forma. E João vai morrer como, hein? Me diga aí. Aí o versículo 22 vai mostrar a resposta de Jesus. Vai dizer bem assim, ó, Jesus respondeu, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Quanto a você, siga-me. O que Jesus falou com Pedro? Bem? Falou o que com Pedro? Falou, olha, é o seguinte, a notícia que eu tenho para você é essa. E você está ligando
o que tem reservado para o outro, não, você tem que se importar, o que está reservado é para você. E aí quando Jesus fala bem assim, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Quanto você segue-me. Só que olha a distorção do que quando alguém escuta algo e acaba distorcendo aquilo que escutou. Jesus falou assim, ó, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Tipo assim, ó, e se for a minha vontade de João ficar vivo até a minha volta? Ele falou se, né? Se. Ele não falou que iria acontecer dessa forma. Mas falar igual um pastor ouvi falando, o tal da rádio ovelha, né? Ou então as fofocas, olha o que acontece com as fofocas, que sai distorcendo aquilo que alguém escutou, ou talvez aquela pessoa nem escutou, mas sai repassando, né, de uma forma totalmente distorcida. Olha o versículo 23. Então se espalhou entre os irmãos, olha o que espalhou entre os irmãos, a notícia de que aquele discípulo não morreria. Olha, espalhou entre os irmãos que João já não morreria mais, que ia ficar vivo até a volta de Cristo. Aí o versículo 23 continua. O próprio João escreveu isso, né? Ora, Jesus não tinha dito que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? O que João explica? Se espalhou entre os irmãos que ele não ia morrer. Só que ele deixa bem explicado. Não, Jesus não falou isso. Jesus falou que se fosse da vontade dele, o que os outros discípulos tinham a ver com isso? Principalmente Pedro. Olha o cuidado em relação à fofoca. E olha o cuidado, isso já serve para nós, né? Todos nós. Quando chegar algo ao nosso ouvido, vamos ter calma, ter paciência e procurar saber realmente se o que falaram é verdade ou não. Porque as coisas saem distorcendo. Você aí, quando era criança, lembra aí daquela brincadeira do telefone sem fio? Será que sempre chegava igualzinho ao primeiro ouvido, né, da primeira boca que saía, chegava ao primeiro ouvido, chegava igualzinho ao último ouvido? Essa brincadeira já é um ótimo exemplo para a gente lembrar que não. Então temos que ter cuidado com as fofocas. E o que já acontecia desde aquela época. A igreja, antes mesmo de iniciar a igreja primitiva, ali no momento com Jesus, as pessoas já estavam distorcendo a própria fala de Jesus. Olha o versículo 24. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas. O próprio João falando, não é? Esse é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Ele está carimbando, falando, o testemunho de quem está escrevendo é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberia os livros que seriam escritos. E dessa forma a gente finaliza, né, o Evangelho de João. E só explicando esse versículo, alguns acreditam que isso aqui é como se fosse um exagero de João, que fala se tudo que Jesus tivesse sido feito uma por uma, não ia ter o quê? Penso que no mundo inteiro não caberia, né, os livros que seria escrito. Então, tudo que fosse escrito sobre Jesus, né, uma por uma. E outros defendem e falam assim, não, isso aí João está dizendo porque Jesus é eterno, né? Ele é o início e o fim, ele está na eternidade, tanto para o passado quanto para o presente, ou para o futuro, quer dizer, né? Tanto para o passado quanto para o futuro. Então, tudo que foi escrito realmente não cabe, tá bom? Se você chegou até aqui nesse momento desse vídeo, te agradeço muito, que Deus continue te abençoando cada vez mais. Deixa algum comentário aí sobre o que você está achando dos vídeos, dos estudos, e vamos continuar com os estudos, viu? E só lembrando, se você não é inscrito ainda, é só entrar aqui, ó, se inscreva no canal, ative o sininho como todos para receber as próximas notificações. E aqui também vai estar aparecendo a playlist de João. E mais para frente aí vamos estar fazendo os outros evangelhos também. E você é só entrar no canal e vai assistir. Se não aparecer aqui na tela, é só procurar aí embaixo aí na descrição do vídeo. Vai estar também tanto a playlist de João quanto as outras playlists também, tá bom? Deus abençoe e te aguardo no próximo vídeo.